Nós vamos dar continuidade à história, dando ênfase à pessoa do rei Nabucodonosor. Ele teve um novo sonho no capítulo 4. E nesse sonho, Deus estava revelando algo sobre ele, era algo muito duro. Daniel, quando foi chamado para interpretar o sonho, foi fielmente disse aquilo que Deus havia revelado. E era uma mensagem dura. A mensagem dizia que Nabucodonosor perderia a posição de rei. E além disso, ele seria lançado para conviver com animais no campo. Então, uma situação de extrema humilhação. Nabucodonosor ouviu tudo aquilo, de uma forma até impressionante, porque ele não foi agressivo para com Daniel. Apesar disso, o texto diz que 1 ano depois, capítulo 4, verso 29, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Apesar de Nabucodonosor já ter visto o poder de Deus em diferentes situações, apesar de mais uma vez Deus revelar algo a ele, tentando evitar que chegasse a esse extremo, ele não ouviu. Mais uma vez o seu coração enganoso se orgulha de si mesmo, o que a Bíblia chama de soberba. Resultado, 1 ano depois, ele tem esse problema de distúrbio mental, emocional, e ele perde o reino, ele é lançado junto com os animais. Passaram-se 7 anos assim. Ele perde a capacidade a sanidade, capacidade mental. 7 anos depois, como Deus havia prometido, ele volta a ser rei. Lembra que no seu orgulho, Deus o humilhou, para que finalmente ele pudesse exaltá-lo. É isso que a Bíblia diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus teve que humilhar Nabucodonosor, mostrar quem ele era e quem Deus era, para que finalmente ele pudesse exaltar a Deus. E ele faz isso agora sim, no último versículo do capítulo 4. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Deus continua resistindo aos soberbos e continua dando graça aos humildes. Não deixe o seu orgulho, a sua soberba impedir que Deus te coloque numa posição de honra. Aquele que se humilha será exaltado, continua valendo para hoje.